Então, conforme eu tinha comentado no final do vídeo anterior, eu tenho aqui um problema de formatação. Esse meu preço aqui, ele está dividindo a casa decimal aqui, olha, com um ponto, que é o padrão do Python, né? E a data também, ele está colocando num padrão qualquer, porque ele basicamente pegou os dados crus do banco e colocou aqui, com um detalhe. Essa data de criação é a data que eu salvei. E foi aqui, foi às 11h23 que eu salvei. E ele está colocando 14h23. Por quê? Porque ele está utilizando uma data normalizada, uma data em UTC, que é uma data que não tem time zone, né? Não tem fuso horário zero, e também não tem horário de verão, tá? E aí o que acontece se você quiser formatar, né? Se você quiser formatar esses caras para data padrão e o preço com separador decimal com vírgula. Quando a gente precisou transformar de string para dados do banco, nós utilizamos o formulário para preencher o modelo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o formulário para ele fazer o contrário. Só que qual é a sacada aqui? Esse formulário eu estou trabalhando com título, release e price, que são os dados do formulário que eu estou salvando. Quando eu estou mostrando o livro, são outros dados que eu estou utilizando. Eu estou utilizando creation, o título, o, o preço e o ID. Então, o que acontece? Então, eu tenho que utilizar esses campos. Beleza? Então, se eu preciso utilizar esses campos, o que eu vou fazer? Eu vou criar outro formulário para constar, e vou criar esse book form, poderia ser um book form table, ou resume, ou short, alguma coisa assim, porque eu quero outros campos, não os que eu preenchi no formulário. Então eu quero título, não quero release e vou querer o creation e o preço. Então eu vou utilizar esse formulário para fazer a transformação. Essa query aqui, ela está me retornando uma lista de livros, né? Então, se eu utilizar o Ctrl Alt V, ele cria para mim a variável e eu vou utilizar aqui o livro lista. Por quê? Porque a gente vai precisar dar uma formatada nesses valores, tá? Então, o que eu vou fazer com esse livro lista? Vou utilizar o formulário para fazer a transformação. Então, vou utilizar lá o book form table, opa, book, opa, o Ctrl, tá, coloquei mais o do que precisava, né? Então, book form table, vou criar esse form aqui, não vou passar nada como parâmetro. Por quê? Porque, só para você entender, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o primeiro livro da lista, e apenas o primeiro, e vou fazer essa transformação, olha. Vou jogar para ele, vou pegar o form, e vou utilizar a função contrária do fill model, que é o fill with model, ou seja, preencha com dados do modelo. Que modelo? O próprio primeiro elemento, primeiro livro da minha lista. Vou colocar um breakpoint aqui para você entender o que está acontecendo. Tá? Então, venho aqui, dou um F5 para atualizar. Ele vai parar aqui nesse meu breakpoint para a gente ver o que efetivamente está acontecendo. Vamos ver. Epa, deu aqui algum bug. Esse daqui eu nunca vi. Deixa eu restartar aqui o servidor. Esse para mim é novo. Ok. Vamos ver se ele vai parar aqui no breakpoint. Chamou o warmap. Ok, parou aqui no breakpoint. Então vamos entender o que está acontecendo. Ó. Se eu pegar o meu livro lista, olha a diferença do meu primeiro elemento para o meu segundo. No meu segundo elemento,
é simplesmente a classe do banco com todas as suas propriedades puras, né, sem transformação nenhuma. Quando eu utilizo o formulário para fazer a transformação, ele já está pegando, olha lá, o 20 não precisa de separador decimal, então ele está tirando. A criação, ele está colocando a data correta, que era lá 11/22, ou seja, ele está pegando a data de UTC e está transformando na data que eu escolhi para o meu site, que é o PTBR com time zone de São Paulo. Então, olha, eu vou tirar o breakpoint daqui e dar um F9, você consegue ver a diferença na tela, se aparecesse, né? Então, deixa eu ver aqui, qual foi o problema que aconteceu. Ah, tá. E a outra coisa que eu tenho que, acho que você já deu para ver aqui, o que acontece? No caso de eu fazer essa transformação, o formulário também já transforma automaticamente, eu não preciso acessar o key e o ID. Eu posso acessar direto o ID, tá? Só que se eu fizer isso, eu vou ter um erro. Por quê? Porque eu só estou transformando o primeiro elemento. Então, eu quero transformar todos os elementos. O que eu vou fazer, então? Vou fazer o que se chama de list comprehension. Vou criar uma nova lista. Ou seja, para cada livro na minha lista de livros, eu quero transformar as minhas propriedades. Então, para cada livro, na minha lista de livros. Então, é isso daqui que o list comprehension faz. Para cada livro na minha lista de livros, transforme essas propriedades para construir essa nova variável e colocar aqui. Então, vamos ver agora. Então, aquela data agora vai aparecer mais bonitinha. Tá? Então, olha lá, ele colocou a data no formato brasileiro, com barra, não colocou aqui um ponto flutuante, colocou hora, minuto e segundo, e na hora que eu tinha salvado aqui, que era 11:23, já fez a transformação de UTC para esse formato aqui, tá? E para você ver o formato também da separação decimal, olha, se eu entrar aqui no /form e salvar mais um livro, então, sei lá, Tecton, preço 14,67 e o lançamento pode ser lá a mesma dos outros. Salvo. Olha lá. Ah, tá, não. A vírgula é o... Nossa, acho que eu dei ponto, não vírgula, né? Então fiz o errado. Mas ponto, se você usar ponto é o separador de milhar, então não era isso que eu queria. Então se a gente está no PTBR, você tem que utilizar o formato brasileiro que é com vírgula. Então, Python Birds, tutorial, preço 14,68 e o lançamento 2/9 de 2015. Então, aí sim, ele vai utilizar aqui a vírgula como separador de casa decimal e o ponto como separador de milhar. Beleza? Como é o formato brasileiro. Então, é isso aí que eu queria te mostrar no CRUD. Você conseguir ler de uma tabela, criar a tabela, utilizar a classe query com filtros, com ordenação, método fetch e utilizar o formulário para formatar a sua saída de acordo com a localização que você setou para a sua aplicação. Beleza? Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Espero você na próxima aula.